Paz de Cristo a todos. Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo de número 16, versículos de número 19 ao versículo 21. E diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu queria rapidamente, nesses poucos minutos, refletir com você acerca desse texto que nós acabamos de ler. Verdades profundas que nós vemos nesse texto, que fala sobre o Lázaro, que era um mendigo, e também fala sobre o rico. O rico, aparentemente, ele não tem nome, mas o pobre, ele tem nome. O pobre se chama Lázaro, ou seja, pobre mendigo, que assim era. E o mais interessante nesse texto que a gente vê que aquele rico, todos os dias, ele tinha uma vida farta. Todos os dias aquele rico, ele tinha uma vida que vivia esbanjando, uma vida que ele vivia vivendo da forma que ele queria. Mas à porta daquele rico vivia um mendigo. Desculpe. À porta daquele rico vivia um mendigo. E aquele mendigo se chamava Lázaro. E aquele mendigo, ele, na porta daquele rico, ele desejava as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Lázaro desejava o resto da comida que aquele rico comia, até porque ele não tinha nada, até porque ele vivia como um mendigo. E Lázaro era um homem ferido, era um homem machucado, era um homem que tinha o corpo por feridas, por úlceras. E como diz o texto no versículo de número 20, diz assim: Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele. Versículo 21 diz assim: E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Um ato de generosidade que eu vejo nesse texto, que nós podemos enxergar nesse texto, não é do rico, mas é dos cães. Sim, dos cães. Os animais são mais generosos do que o próprio rico. Os animais se preocupam com Lázaro e com as suas feridas. Os animais lambiam, os cães, que são animais, eles lambiam as úlceras do corpo de Lázaro, no intuito de fazer com que aquelas úlceras melhorassem, não ficassem expostas, salivando aquelas úlceras, preocupados com Lázaro. Hoje nós vemos que os animais realmente se preocupam mais com os homens do que os próprios homens. Os animais amam mais as pessoas do que as próprias pessoas. Nós vemos que hoje, até para resgatar alguém que está debaixo de escombros, os peritos, eles usam os animais para sentir o cheiro, para rastrear o cheiro das pessoas. Nós vemos hoje que um cão, um cachorrinho, ele ama tanto o seu dono, aquele que o trata bem, que ele quer seguir aquela pessoa aonde ela está. Um tempo atrás houve uma história de um cachorro que esperava o seu dono numa rodoviária. Mas aquele dono partiu para um destino e acabou falecendo no local que ele foi. Mas aquele cachorrinho não saía daquela rodoviária esperando por ele. Isso passou-se muitos anos e anos e anos, e aquele cachorrinho permaneceu naquela rodoviária esperando seu dono. Que coisa linda, meus irmãos. É o amor dos animais pelas pessoas. Eu sei que existem pessoas que são ricas e que são generosas. José de Arimateia era um homem rico e generoso.
um homem bom e justo. Mas existem pessoas que, por falta de sensibilidade, não ajudam aqueles que estão à sua porta, querendo simplesmente uma migalha de pão. Infelizmente, essa é uma realidade dos nossos dias. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Queria que você refletisse sobre isso. Sobre a generosidade dos cães. Devemos ver os exemplos dos cães e sermos generosos com aqueles menos favorecidos, porque isso é também fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe você, pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.